O que a Bíblia diz sobre o namoro? Né? A Bíblia fala alguma coisa sobre namoro? Nada. Nada. Por que que nada? Porque Deus não tinha em mente que alguém ia namorar. Porque namoro é uma coisa mundana. Namoro, inventário, se tornou tão normal que até os crentes de hoje acham que namoro é normal. Mas só que namoro não existe. Namoro não é coisa de Deus. Namoro é mundano. Né? O povo de Deus não pode namorar. Só depois que casa. Só depois que casa. O povo de Deus não pode namorar. Mas aí você fala assim, mas então como é que eu vou casar? O que eu faço para casar? Né? Aí como é que faz para casar? Aí tem que, para casar tem que se preparar para o casamento. O que existe é a preparação para o casamento. O que nós nos temos como modelo aqui é a corte. Né? A corte tem na Bíblia, não tem a palavra corte, mas tem o princípio. Entendeu? A corte era praticada pelos judeus. Né? Só que a corte, quando o casalzinho lá decidia entrar na corte, não tinha mais volta não, mano. Só podia desmanchar se fosse em caso de adultério. Né? Só podia desmanchar a corte. Então, quando Maria ficou grávida, né? Quando Maria ficou grávida, então, José e Maria, eles estavam na corte, eles já estavam desposados. Quer dizer, desposado, o que é? Já era marido e mulher, mas não tinha conhecido ainda, José não tinha conhecido ela na intimidade. Não, a Bíblia diz que José não tinha conhecido Maria ainda. Né? Não tinha conhecido, ali a palavra significa não tinha conhecido na intimidade. Não tinha tido relacionamento ainda. Porque a Bíblia é bem clara, né, que Maria era virgem. Né? Muitos acham que Maria sempre foi virgem, né? Nunca, né, teve coisa. Mas Maria teve vários filhos depois. Mas isso foi depois. Depois do nascimento de Jesus, ela teve, né, uma vida normal de marido e mulher com José, normal, né? Mas antes, não, ela era virgem. Então, o que é que acontece? Mas eles já estavam desposados, e José então resolveu deixá-la secretamente, porque em caso de adultério podia, e ele achou que ele tinha sido, né, traído. Então, mas mesmo assim, pelo grande amor dele, ele resolveu não defamar ela, resolveu deixar secretamente. Viu como é que é o amor? O amor não deseja o mal para o outro e nem vai querer defamar o outro, mesmo que o outro esteja errado. Né? Porque na cabeça dele ele achava que ela estava errada, ele achava que ela tinha traído ele. Né? Até o anjo veio falar para ele. Então, nosso modelo de preparação para o casamento é este. Em Israel, o prazo era 1 ano. Né? Porém, eu diria que 1 ano seria um alvo. Né? Mas, se alguma coisa acontecer no meio do caminho, tiver alguma dificuldade, não tem problema que seja 1 ano e meio, não tem problema, né? Não precisa ser assim tão rigoroso. O alvo seria 1 ano, esse é o tempo ideal. Então, a pessoa está se preparando para o casamento. Preparar para o casamento é se conhecendo, o casalzinho se conhecendo e conhecendo as famílias, entendeu? Né? Conhecendo as famílias, porque quando a pessoa casa, o rapazinho vai lá e casa com a moça. Pensa que ele casou só com a moça? Não, ele casou com uma família, entendeu? A família, entendeu? A minha mulher, quando eu passo um tempinho sem ir Guará, na casa da minha sogra, ela já começa a reclamar, mas você não vai lá, eu acho que você não gosta da minha mãe, porque a minha mãe já está reclamando que você não vai lá, que não sei o quê, entendeu? Né? Então, o que acontece? A gente acaba casando com a família toda. E eu te digo mais ainda, se você for um homem de Deus e uma mulher de Deus, entendeu? E você tem a vidinha sua lá com o seu casalzinho, mas a sogra ou o sogro ficar numa situação de necessidade, sabe quem vai ter que socorrer? Vai ser você. Entendeu? Porque um homem de Deus de verdade não deixa a sogra nem o sogro morrer de fome. Entendeu? Tá certo? Então, vou falar uma coisa para você. Você casou com uma família. Entendeu? Você casou com a família toda. Então tem que conhecer esse povo direito, tem que se adaptar, entendeu? Porque você sabe que os primeiros
dias de casamento é uma maravilha, é a lua de mel. Os primeiros dias, né? Mas aí, os primeiros meses já não é muito bom não, porque elas não são adaptadas. Eu conheço casais que o começo, os primeiros 6 meses foi uma guerra, porque o cara criado numa casa que era de um jeito, e a menina criada numa outra casa que era totalmente diferente. Numa casa eles acordavam 5 horas da manhã com as galinhas, na outra casa eles acordavam meio-dia, o almoço era 4 horas da tarde, entendeu? Numa casa, entendeu? Assim, costumes totalmente diferentes. Então, nessa corte vai se habituando com os costumes, vai se relacionando, convivendo com a família. Porque o namoro, ele é tão maligno, né, que a pessoa, quando ela começa a namorar, a primeira coisa que acontece, abandona todo mundo. Não vai mais em casa de ninguém, não se relaciona mais com ninguém, só com a moça. Você viu como é uma coisa maligna? Viu? Né? Aí chega no dia lá de casar, teve algum relacionamento com a família, com a sogra, com o sogro, com os cunhados? Nada, entendeu? Nem sabe. Aí vai fazer o primeiro churrasco com os cunhados, aí já nem já casou já. Aí pronto. Aí dá confusão. Tem que se adaptar primeiro. Não sei se dá confusão. Estou falando assim, não é o correto, né? Então, irmãos, é o seguinte, a coisa assim que mais me fere, sabe, me fere aqui dentro, que é uma coisa que me machuca muito, entendeu? Mas eu falo sério, irmãos, é brincadeira, dói aqui. Tem muitas coisas que dói no meu coração. Eu passar assim na rua e ver uma pessoa fumando, e quando for mulher, então mulher fumando na rua, porque parece que é pior, né? Parece que é mais vergonhoso, né? Não é machismo, é que parece que é pior ainda. Eu acho que tem algumas coisas que a mulher tem que ter um cuidado maior, né? E passa na rua e a mulher lá, com cigarrão na boca, é uma coisa que dói bastante aqui. Eu falo, meu Deus do céu, coitada, entendeu? A gente queria fazer alguma coisa, mas não dá. Mas tem uma coisa que me dói mais do que qualquer outras, entendeu? É o casalzinho namorando. E aí quando vai ser o casamento? Ah, pastor, que isso, casamento? Muito cedo ainda, estou nem pensando nisso, entendeu? Aí, Deus é que sabe, primeiro eu vou fazer a faculdade, construir minha casa. Significa o quê? Daqui a 10, 15 anos. Já está namorando, em outras palavras, não, estou curtindo aqui um pouquinho aqui, dando uma vazão para a carne aqui, entendeu? Estou dando entendeu? Na minha carne aqui, né? Dá uma alegria para a minha carne aqui, para depois casar daqui a 10, 15 anos, irmão, não tem nada mais maligno do que isso. Quer dizer, eu estou me destruindo um pouquinho aqui, eu estou pecando bastante aqui, estou me destruindo um pouquinho, depois que eu tiver só o caco, entendeu? Porque eu já peguei um monte de menina, e no caso das meninas, já pegou um monte de menino. Peguei é boa, né? É meio forte essa aí, né? Depois que já ficou com uma, que ficou com outra, então aí que já pecou a torta direito, já está arrebentado, igual arroz de terceira, e agora quero casar. Quem mais quer agora? Aí quem aparece? Aqueles velhos desdentados, uma velha com 3, 4 filhos carregando, entendeu? Aí aparece tranqueira, entendeu? Aí o que acontece? A vida é triste, dali para frente vai ser sofrida, é sofrimento, é dor e sofrimento, entendeu? Fazer a corte direitinho, se relacionar direitinho com a família, conhecer a família, né? São duas famílias que vão se unir, não é só o casalzinho, cara, é duas famílias que vão se unir, entendeu? Então, e você tem que ver, às vezes você até gostou da moça, mas se a família da moça for muito complicada, a situação deles é muito terrível, de repente tem que pensar bastante, viu? Essa menina tem que ser muito firme, tem que ser muito, né? Tem que pensar bastante, tem tudo isso. Então, né, a Bíblia não fala nada sobre namoro, porque eu imagino que Deus não pensou nisso. Não é que não pensou, lógico que Deus pensa em tudo. Mas estou dizendo assim, né, porque a vontade de Deus é que não namora. Então, para que Ele vai dar instrução para namoro, se a vontade de Deus é que não tenha namoro? Né? Mas assim, não é que não pensou, falando, nem não tinha em mente o namoro. Por isso que não deu nenhuma instrução, por isso que não tem na Bíblia. Né? Amém? Então, glória a Deus.